O primeiro que a gente gostaria de trabalhar um tanto é a ideia da regeneração, né? Então, indo direto ao assunto. E aí dá para acompanhar também pelo material de vocês, eu segui muito direto aí em cima do texto que vocês têm em mãos. Quando a gente fala do conceito, é claro que boa parte das vezes, desde que não haja uma divergência muito brutal, também não existe uma única forma definitiva e, portanto, exclusiva de interpretação conceitual, desde que não se caia em nenhuma heresia, né? Mas, de um modo bem geral, a ideia de regeneração a gente entende assim, né, como a ideia de uma nova gênese, né, um nascer de novo, pela própria expressão do grego, né, daqui da ideia da gênese, né, da origem, o surgimento, o princípio, o começo. Então, com relação à nossa vida com Deus, é basicamente o ato assim feito por Deus, ao qual Ele infunde em nós uma nova etapa de vida, um novo momento, como um zerar. A ideia é basicamente de formatar tudo e começar de novo, ok? Daí a ideia, então, basicamente, de ser transmitido a nós, comunicado a nós, um novo momento a partir de um nascer de novo, onde a partir daqui, tudo aquilo que ficou para trás, isso está como um arquivo deletado, e aqui, então, a gente recomeça, ok? Que isso é onde a gente vai usar bastante essa expressão aqui, eu creio que para muitos de vocês já vem à mente, vai ser um dos textos que nós vamos abordar, que é da conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele vai falar muito sobre o nascer de novo. Embora não seja só esse texto, mas é um dos mais conhecidos quanto, né? Primeiro ponto que precisa estar claro para todos, que isto, o ato da regeneração, é algo totalmente dependente de Deus. E aí nós vamos desmembrar aquilo que cabe a nós, como o Walter começou, aquilo que depende de mim, de você, em termos de atitude, de intencionalidade dos fatos, e aquilo que veio do próprio Deus. Quando a gente fala sobre a ideia da regeneração, a gente vai olhar com calma isso, porque às vezes alguns pontos eles estão tão amarrados de uma maneira muito intrínseca, que às vezes facilmente a gente pode sair de uma interpretação e cair em outra. E em algumas delas a gente acabar indo para o lado que está equivocado. Então vamos olhar isso com calma para fazer a leitura mais certinha, né, mais precisa das questões. Conforme está descrito aqui, eu estou comunicando, né, a questão é, no ato da regeneração é algo feito pelo próprio Deus. E nós vamos demonstrar isso em vários textos, aí, em várias expressões, aí, onde o próprio perfil das Escrituras demonstra isso para a gente. Que o ato da regeneração não depende de mim e de você. Não confundir isso com a aceitação da mensagem. Mas vamos lá então, veja só. Quando a gente fala sobre a questão da onipotência de Deus, né, da totalidade, do poderio, do senhorio de Deus, a regeneração entra quanto a isso. E aí nós vamos olhar pelo menos esses 3 textos aqui como uma primeira rodada, para entender essa questão do nascer de novo, na demonstração do quanto que isso aqui, esse primeiro momento aqui, é puramente a ação do Senhor Deus. Então vamos aos textos aí. 1 Tiago 1,18, tá? Aqui está o texto trazido por completo. Algumas vezes eu vou pedir para nós irmos junto à Bíblia, eu agreguei alguns textos ali, mas a maioria deles eu puxei os textos todos para a gente dar uma verificada. Então veja só, né? Em Tiago 1,18 se fala: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias, os primeiros frutos das suas criaturas. Ou seja, ele quem? Deus, né? E aliás esse aqui tinha que estar em letra maiúscula. Agora, olhe bem o começo aqui, as primeiras palavras. Segundo a sua vontade, ele estabeleceu que nós assim fôssemos os primeiros frutos relacionados a isso quanto à sua criatura, né? Vamos lá, 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, que é isso que a gente falava, sobre a ideia de regeneração, de um novo nascimento, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesses 2 textos já fica bastante claro que quando ele fala que ele nos trouxe para a vida, nós que estávamos mortos, a ideia é que ele derramou sobre nós, ele infundiu vida em nós, para que nós pudéssemos alcançar um novo momento. E é uma coisa bastante curiosa, quando você começa a perscrutar isso daí, eu vou usar alguns paralelos, algumas dinâmicas, para tentar demonstrar isso um pouquinho fora do texto, mas sem divergir da ideia central, de como que foi essa dinâmica. Mas primeiro vamos ao terceiro texto, que é justamente o texto da conversa de Jesus com Nicodemos, né? João 3, de 3 a 8, e assim diz o texto. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Que se você não nascer de novo, então não tem o que fazer, não tem salvação. Você vai ter que começar tudo de novo, porque do jeito que está, não dá. Então a ideia de, quando se fala de regeneração, e aqui eu gostaria de trazer o paralelo, lembra daquele texto dos ossos secos, do Vale dos Ossos Secos, onde Ezequiel vai falando sobre isso? Da questão que, quando está tendo o momento ali, aonde vira-se para o profeta e diz: esses ossos secos, eles podem voltar à vida?
E aí, basicamente, o profeta fica mais neutro, né? Como quem dissesse, não, o senhor sabe, né? E aí fala, então diga a esses ossos. E aí perceba o que está acontecendo. É trazido de volta, a palavra é liberada, é infundido vida, e aí então começa a ter toda a reconstrução, né, na simbologia clássica e completa de um corpo sendo totalmente remanejado, reconstituído, com tecidos, com tendões, com ligamentos, e músculo, e pele, e etc. Mas a questão é de que eu vou trazer de volta a vida. E agora vamos contextualizar. Imagina que por acaso eu quisesse fazer alguma coisa, alguma comunicação com um dado alguém, com você, seja qual a pessoa fosse, genericamente pensando. E esse indivíduo está morto. O que eu posso fazer com esse indivíduo que ele está morto? Eu não posso fazer nada com ele. Se eu pretendo, sei lá, desenvolver uma carreira para ele, fazer uma parceria de negócio com ele, bater papo com ele, mas ele está morto. O que eu vou fazer com ele? Não tenho que fazer nada com ele. Então, o que é a ideia? Eu trago ele de volta para a vida, para aí depois eu trabalhar algo com ou algo sobre. E é isso que Deus fez na vida da gente. Lembra-se daquele texto, nós vamos ver, que fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então Ele nos chamou de volta à vida. E se eu estou morto, o que eu posso fazer por mim mesmo uma vez estando morto? Nada. Então a ideia de voltar à vida não depende de mim, eu estou morto. Agora Ele me trouxe de volta à vida. E aí Ele me chama, Ele me convida para participar de um novo momento. Então você perceba pelo menos duas grandes ações. Ele me trouxe de volta à vida, para depois me propor viver um algo novo, um algo diferente. Enquanto eu estava morto, nada, não poderia acontecer simplesmente mais nada quanto ao meu futuro. E embora aqui nós estamos falando muito mais que morte física, claramente de morte espiritual. Então quando a gente trabalha sobre isso, a ideia de trazer para uma nova vida, de trazer um tempo de reinício de vida, primeiro Ele trouxe. E depois, pela grande misericórdia, pelo amor e bondade dEle, Ele também não te obrigou a viver uma nova etapa. Porque quando Ele te trouxe de volta e me trouxe de volta, como o Walter estava acabando de dizer sobre livre-arbítrio, Ele ainda estabeleceu sobre você a possibilidade de querer ou não. O que Ele trouxe, Ele trouxe. Agora cabe a você entender e aceitar e querer fazer diferente. Porque Ele poderia ter me trazido e simplesmente eu virar as costas para tudo isso. Ok? Está aí tudo bem? Estão entendendo? Então quando Ele fala, olha, ninguém vai entrar no novo reino se não nascer de novo. Morto, não dá para fazer nada contigo, mortinho da Silva. Então eu preciso que você esteja vivo para nós vermos para onde nós iremos a partir daqui. Ok? Então vamos lá, voltando um pouquinho. Então veja só, está mais claro agora, pessoal, por que a gente não teve nenhuma participação na regeneração? Se eu estava morto, o que eu podia participar? O que eu podia dar palpite? O que eu podia colaborar? Em nada, eu estava morto. Ok? Então é isso que fala, né? Que é algo totalmente assim feito pelo Senhor. Essa obra vem única, exclusiva e completamente da ação de Deus sobre as pessoas. Certo aí? Então, dando sequência aqui. E perceba o quanto, e aqui né, exatamente, né, ainda voltando a Ezequiel, há textos que falam que ele faria isso. Que é justamente a ideia, então, de, por exemplo, que a regeneração, por exemplo, em Ezequiel 36, a gente vê esse texto bastante conhecido, mas muito, muito, muito. Quem tem um pouquinho mais de jornada, um pouquinho mais de trilha na fé, já fatalmente conhece esse texto. É um texto bastante bonito, né? Vamos lá, ele. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Se você estava morto e agora eu te trouxe para a vida, então eu vou colocar um momento, um espírito novo sobre você. Eu vou tirar aquele coração endurecido, obstinado, que muitos tinham. Vou colocar um coração sensível, um coração de carne. E essa é a analogia, né, com a questão de sentimento, de percepção, e não aquela coisa dura, tacanha, fechada, autossuficiente, prepotente. Colocarei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Insisto contigo, e se eu tivesse morto? Se eu tivesse morto, eu não tinha nem percepção disso. Eu não tinha nem percepção de que podia fazer ou diferente ou igual, estando morto. Então ele me traz de volta à vida, uma vez eu revivificado, agora eu posso caminhar numa direção de um algo melhor do que até então, né? Até aqui tudo bem? Todo mundo claro? Todo mundo compreendido? Quanto? Certo. Mas aqui é um outro pontinho que às vezes dá um certo quê de embaralhamento, para a gente então não cair sobre isso. A ideia de vocação eficaz e regeneração. Perceba aqui, ó, inclusive no seu material tá igualzinho, mas só eu troquei a sequenciazinha aqui para a gente seguir daqui para cá, daqui para lá então. Então vamos lá. O que está escrito aqui? Vamos trabalhar a contextualização disso. Que, né, a regeneração ela deve vir antes da gente responder à vocação eficaz. É aquilo que a gente acabava de falar. Se ele vai me chamar para algo e eu estava morto até então, morto eu não posso expressar resposta a nada, estando morto. Então ele me traz de volta à vida, me chama, me apresenta um convite, me propõe um algo diferente e então eu respondo. Então primeiro eu tinha que responder ou primeiro eu tinha que estar vivo? Não, primeiro eu tinha que estar vivo, para aí depois responder se eu quero ou não quero, se eu vou ou não vou, se eu concordo ou discordo, se eu aceito ou não aceito. Estão entendendo o sentido lógico das ações? Primeiro ele me resgata, me traz de volta à vida e propõe um novo plano, um novo momento. E aí eu respondo à proposta dele. Ok? Então a ideia é disso daqui, ó, a regeneração deve vir antes
né, de podermos responder à vocação com a fé salvadora. Por quê? Porque antes de você poder ver, seja entendendo pouco, muito, mais ou menos, então abrir o nosso coração ao novo chamado, como a gente estava morto, então uma vez morto, nada feito. Por isso que, quando a gente fala de regeneração, é Deus Pai, né, operando em nós para nos revivificar. E a vocação é uma vez você vivo na minha frente, eu lhe dizer, eu tenho algo para você, eu tenho algo a lhe propor. Eu vou apresentar a proposta e você me diz se você está dentro ou você está fora. Daí você entender então que, pela sequência disso, e agora eu peço, agora sim vamos pegar a Bíblia, Efésios 2, versículos de 1 a 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também estávamos todos nós andando outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, não era só a gente, todo mundo era, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, graça, favor imerecido. O que a gente fez para merecer isso? Nada. Ele deu porque assim Ele o quis. E juntamente com Ele, né, ou seja, em Cristo, Ele nos ressuscitou, ou seja, nos trouxe de volta à vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, através de Cristo Jesus. Amém? Então, entenda aqui aquilo que a gente falava, né? Ele nos trouxe e depois Ele nos vocacionou, Ele nos chamou, né? De forma que, quando a gente fala sobre esse favor imerecido, algo que a gente não fez nada por merecer, absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Se a gente olhar o texto de Romanos 6, fala que o nosso salário muito justo seria a morte, tanto que nós estávamos mortos. Daí a ideia de que isso tudo foi basicamente por quê? Por conta da bondade e do amor dele. Porque ele olhou e falou, sozinho não vai dar. Morto não salva outro morto. Morto não salva nem si próprio. Então, é nisso que ele coloca, de que ele age em nós, ele muda a nossa natureza para poder receber vida, e aí então, quando ele nos chama, fala, bom, agora que eu trouxe você de volta à vida, e aí, você quer? Você aceita? Morto você não podia responder, mas agora você pode. A proposta está aqui, e aí, vamos? Ok? Que é o que vai acontecendo, né? Por isso que eu estava discutindo com vocês, às vezes essas ideias, elas meio que embaralham, até porque temporalmente isso é muito próximo. É difícil você pegar um relógio e medir a temporalidade dessas coisas. Quanto tempo levou, quantos dias levou. Na realidade, parece que é algo muito simultâneo, muito misturado, muito imiscuído uma coisa na outra, de uma maneira, então, que, para nós, às vezes é difícil, assim, fazer o recorte, até onde era isso, até onde começa aquilo, mas é um evento sequencial, ok? Porque tudo isso se completa pela ação de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, né? Então, veja só, conforme a gente acabou de ler, a gente estava espiritualmente morto, nós somos vivificados, ok? Nós nascemos de novo e aqui volta o texto, né, onde Jesus, agora dá para ter uma outra ótica interpretativa da conversa de Jesus com Nicodemos, fala, ó, se você não nascer de novo, você está aqui, vivo na minha frente, está tudo bem, tudo certo, mas para mim você está mortinho, a sua natureza é de alguém morto. E aí acaba sendo então que, nisso que ele fala, é necessário nascer de novo. E enquanto Nicodemos está pensando assim, entrei na barriga da minha mãe, dar à luz, eu falo, não, eu não estou falando disso, você não está entendendo nada. Aliás, muito me espanta, né? Você é mestre em Israel, doutor da lei. Aí eu te falo essas coisas, você não está entendendo nada. Ok? Daí a ideia de que, para nós, e é nisso que ele vai fazendo o fechamento, né? Muitas das vezes, a gente percebe em algumas situações, ele dá a clareza do texto. E na outra, ou em outras oportunidades, não que ele fique fazendo suspense, mas que às vezes ele não coloca o texto tão aberto, que é como quem deixasse a pessoa refletindo. Ou então, como quem dissesse, ó, se você realmente está interessado nisso, você vai vir atrás de mais. A gente colocar tudo mastigadinho, dar papinha na boca, quando preciso pode ser assim, mas tem horas que também depende de, se esforça. Há texto que fala, né, que o reino de Deus ele é conquistado à força. Ou seja, tem muitas das coisas que é na base do desenvolvimento, é de querer entender mais. Como, por exemplo, imagina que, usando um paralelo muito simples, você está se propondo a aprender um idioma estrangeiro. Porque no primeiro dia você não saiu fluente, então pronto, já não quer mais. Vai ter que se dedicar. Tem certas coisas que é na base da dedicação, isso leva tempo, leva compromisso, leva esforço. Então é por isso que quando ele fala, né, para Nicodemos, assim, quando a gente fala sobre essa questão, às vezes é difícil discernir até onde uma das ações está e aonde começa. Porque fala, o vento sopra onde quer. Lembra que em outra aula a gente estava falando que um dos paralelos, uma das simbologias do Espírito Santo é o vento? Da questão aqui, quando ele fala, eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, Joel 2 fala sobre isso, da questão do derramamento, né, que depois se cumpre lá em Atos 2, dessas questões aí vinculadas de que o ato de infundir vida
é como o Walter falou no começo, é bastante complexo, e o assunto, às vezes, ele abre alguns planos interpretativos, alguns mais certos, outros não, mas, de toda maneira, não é tão simples assim, que eu pego, sento, dou uma lida e pronto, saio de lá entendendo tudo 100%. É sentar, é meditar, é mastigar, é digerir, e, acima de tudo, clamar a misericórdia de Deus para que a gente consiga entender aquilo que Ele pretende transmitir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, quando ele fala sobre o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde ele vai, assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Sendo bem sincero, a completude, o entendimento 100% feito do alcance disso tudo, para a nossa cabeça, é algo difícil de ser alcançado. Porque isso nós estamos falando de planos que passaram pela cabeça do Senhor, para colocar assim, né? De entender que tudo isso é algo que é da natureza dele que ele derramou sobre nós, né? Lembra em outros textos, né? Onde Paulo vai fazer o cântico dele, fala, quem sondou a mente de Deus? Quem sou eu para querer entender tudo o que ele pensa? Como ele planeja todas as coisas. Eu entendi tudo. Isso é meio altivo, é meio prepotente. Eu, na minha pequenez, achar que eu vou dimensionar exatamente tudo. Dizer, não, eu entendi tudinho que ele queria falar. Não que Deus queira que você entenda as coisas pelas metades. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Dado o nosso limite de alcance perto da infinitude de quem ele é, querer encaixar um sobre o outro, essa sobreposição não vai casar. Tudo bem? Então, de entender então que quando ele está falando sobre isso, é a questão de que a nós cabe entender que foi a atitude dele que nos trouxe a vida, ao aceitar o sacrifício de Cristo, pelo esforço dele, e que logo na sequência, essa mesma atitude também nos trouxe a um outro patamar de agora poder usufruir e viver então daqui para a eternidade, tudo aquilo que se propõe àqueles que andaram debaixo dessa aceitação. Eu aceitei que eu fui trazido e depois eu concordei, eu me submeti, eu quis viver aquilo que ele propôs quando ele me trouxe de volta à vida. E é isso que me garante o fato de que eu irei desfrutar daquilo que ele assim reservou. Lembra daquele outro texto, né, onde se fala assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Tem muito daquilo que a gente só vai experimentar, não é nessa vida. A gente vai experimentar, isso é promessa. Mas boa parte disso não vai ser aqui nesse corpo, e nem nesse momento. Ok? Então, quando a gente fala sobre a vivificação, né, que é passado, e outra, lembre-se que em outros textos, quando fala, né, lembra lá de Jesus falando, ainda que esteja morto, viverá? Da questão que o Espírito é meu. Por isso que foi Ele que deu e é Ele quem toma, assim quando Ele deseja. Só que fala, do jeito que está corrompido a estrutura do ser humano, a gente precisa ajustar isso daí. Daí a questão que quando ele fala que o nosso espírito ele é renovado, ele é vivificado, e é nisso que se entende muitas das vezes texto como nova criatura, nova criação, e aí vai gerando às vezes aquelas margens de confusão, que todo mundo é criatura, mas nem tudo é filho, nem todos são filhos, e etc, etc. Como a gente vê, e aqui eu vou pedir basicamente para a gente abrir uma nova vez, esses dois textos, 2 Coríntios 5, e um livro antes, né, Romanos capítulo 4. Texto super conhecido, né? E assim, se, tem um condicional, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue quem? Jesus. Se olhar o versículo anterior, está falando do sacrifício de Jesus. Ele, Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, aí da ideia de que, né, nós corrompidos, usando uma expressão popular, né, e que inclusive a própria Bíblia usa essa expressão, cego guiando outro cego, morto não salva outro morto. Então, na realidade, ele se entrega para que a gente pudesse alcançar essa modificação, e aí a gente vai vendo, então, o desenvolvimento, o desdobramento disso. Acompanha comigo aqui no segundo parágrafo. Então, veja só. A obra de Deus que é feita em nós, no ato da regeneração, é algo de momento. Quando Jesus nos traz de volta à vida, e isso aqui é uma vez só. Jesus não precisa ficar voltando e morrendo outras vezes. A gente foi colocado debaixo de uma nova possibilidade de vida. Agora, então a gente passou dessa condição de anterior morte para a condição de vida. Agora, de toda maneira, a partir do momento que eu entendo isso, que eu aceito, que eu começo a viver debaixo agora do modelo que ele propôs, é claro que eu não vou ter as mesmas atitudes, os mesmos reflexos, as mesmas ações de alguém que vivia da outra maneira, que inclusive foi a outra maneira que expressou sobre mim morte. Se eu agora digo, então, que eu possa viver em uma tônica de vida diferente, espera-se que eu também haja, eu tenho um padrão comportamental diferente até então, né? Se, por exemplo, era alguém desonesto, espera-se que eu seja honesto. Se era alguém mentiroso, espera-se que eu seja agora uma pessoa que fale a verdade, né? E nisso nós vamos vendo aí, basicamente, né? Por exemplo, quando a gente olha para o texto de Gálatas 5, né? Os reflexos do fruto do Espírito, né? As várias dimensões deles. Que às vezes, algumas vezes, o pessoal fala os frutos do Espírito. Não, o fruto é um só. Agora, ele se manifesta de muitas maneiras, né? Inclusive, nós vamos falar sobre isso já depois. Ok? Por isso, então, que a regeneração ela vem antes.
Primeiro você foi trazido à vida para ser apresentado a você o plano da salvação. Ok? Veja em outros textos aí, né, como basicamente Romanos 10 também fala sobre isso, que na realidade acaba sendo então que Deus, ao te trazer de volta à vida, abriu condições sobre você e sobre mim para que a gente pudesse aceitar a obra da salvação. Porque morto eu não podia dizer nem não nem sim. Agora vivo eu posso dizer não ou sim, né? Para essa proposta, ok? Agora é aquilo que eu falei, né? É difícil, né, você desmembrar temporalmente até onde acabou uma etapa e iniciou a próxima, porque é aparentemente muito mesclado uma na outra, ok? Certo aqui? Então, quando ele nos traz de volta e apresenta a ideia da proposta da salvação, de o aceitar a Cristo e tudo que ele fez para trás e para frente, sobre a minha vida e sobre a tua, aí nós temos a possibilidade de dizer, eu aceito, eu entendo, agora é contigo, fez sentido para mim e eu quero isso sobre a minha vida, ok? Que é a ideia de quê? Que aí a gente responde com essa questão de fé e arrependimento. Embora o que nós vamos ver daqui a pouco, que é algo também fascinante, que a própria fé também é ele que dá. E a gente vai demonstrar em alguns textos. Então, embora isso é uma discussão sobre a fé, o dizer sim ou não, é algo propriamente meu, ou é Deus que me ajuda a fazer isso, né? Certo? Então vamos lá aqui, ó. Basicamente, olhando pela nossa perspectiva, aquilo que eu falei, é meio complexo, é meio difícil dizer até onde começou acabou, agora ele apresentou se eu quero ou não, parece que está acontecendo tudo junto ao mesmo tempo, né? Certinho aí? Bom, então quando se fala basicamente, mais uma vez eu peço que vocês olhem comigo o texto de Efésios 2, ó. Vocês são salvos pela graça, pela bondade, pelo favor de Deus derramado sobre mim e sobre você, mesmo a gente não tendo feito absolutamente nada de nada, pelo qual a gente merecesse. Se recorda de outros textos onde fala que Deus olhou do céu sobre a terra e não viu um justo sequer. Não tinha umzinho para contar a história. Ok? E há um outro texto que particularmente eu também gosto muito, que falando sobre o sacrifício, né, de Jesus, onde fala-se sobre, ó, se alguém fosse muito contextualizando, fosse muito incrível, muito espetacular, muito maravilhoso, etc, 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 podia ser que alguém que não merecia penalidades, não, para uma pessoa como essa vale a pena, cara, olha quem ela é, ela merece, perfeita ela não é, mas perto do que ela é, tudo que ela faz, como ela pensa nos outros, não, por essa vale a pena, por essa eu entrego a minha vida. Só que não foi o caso, porque quando Deus olhou para nós todos, não salva ninguém aqui, sendo bem sincero, não salva ninguém. Seria muito arrogante da minha parte olhar e pensar, pelo menos eu merecia, os outros eu não sei, mas eu merecia. Eu, com certeza, sou um dos que não merecia, eu me conheço, ok? O que me sustenta, o que me mantém de pé é a graça de Deus. Não estou dizendo que eu sou bandido, mas também está longe de ser o padrão idealizado por Ele. Por isso que, inclusive, é um aprimoramento da vida da gente com Cristo. A gente vai passar essa eternidade inteira aqui e não vai chegar lá. A gente vai chegar depois, né? De forma que a gente entenda aqui. É nisso que ele fala, né? Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Não salvava um para contar a história. Ok? Para quem pensa que não, lembra da outra aula que a gente está falando assim, cara? Se a gente pudesse pegar os pensamentos de um por um de nós assim, colocar, por exemplo, num DVD e passasse assim em público, dizer, ó, colocasse no telão, tudo que a pessoa pensou só no dia de hoje. E vamos ver se a gente teria tanto orgulho dos pensamentos da gente, né? Então, quando a gente fala assim sobre isso, sobre... Não tinha um, não, mas não tinha mesmo. Não tinha mesmo, né? Certo aí? Daí a gente entender, então, que quando a gente fala sobre esse novo nascimento, essa transformação que se inicia a partir de uma regeneração e depois de um processo contínuo, como uma lapidação, a partir do momento de eu aceito, eu quero, eu concordo, eu preciso ser mudado. Ok? Veja só, então, né? Olha, alguns textos que confirmam isso, né? Ainda em Efésios, olha só. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. A gente era, usando um outro paralelo, como cadáveres em pé. Era isso que nós éramos, né? Quando vocês estavam mortos em pecado, em circuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Esse é texto de Colossenses 2:13, né? Ou seja, então, há primeiro uma regeneração que nos capacita a responder ao chamado do plano de salvação. Então vamos lá apresentar algumas evidências de acordo aí com o Evangelho de 1 João, a carta de 1 João, sobre os resultados da regeneração. Olha só, né? Capacidade de responder com fé salvadora é o primeiro resultado, né? Então vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecar, a gente vai. Pecar, a gente vai. Agora, não estou nem discutindo a questão se vai ou não vai, a gente vai. Certo, hein? Lembra lá de 1 João também, da Epístola, falando assim, ó, Pedro, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então a gente peca, né? Qualquer dúvida, volta ao exemplo que eu citei agora há pouco. Vamos passar o DVD com os pensamentos da gente no meio da igreja? Se fosse possível, né? Por exemplo, os meus eu não gostaria, né? Daí a gente entender então que, quando a gente fala de erro de percurso, é uma coisa.
Agora, o problema é patinar na mesma história. É a questão da continuidade do ato. Não é o ato, é a permanência no ato. Porque se eu permaneço no ato, não é só um ato, é um hábito. Aquilo é o que eu sou. Quando ele me propôs que eu não seja isso, que eu seja diferente disso. É claro que todo mundo tem os seus pontos mais de vulnerabilidade. Por exemplo, vou voltar a um caso que eu citei agora há pouco. Se alguém tem dificuldade em manejo com a mentira, provavelmente o calo com essa pessoa não aperta na área da infidelidade conjugal. Se o problema dele é com mentira, e aliás, adivinha onde que o diabo vai tentar bater? Ali. Se alguém tem problema com dinheiro, não vai ser na área da fofoca que ele vai enfrentar as dificuldades de vida dele. Se o problema dele é um amor desenfreado por dinheiro, mas é ali que o cão vai atentar mais. O cão também conhece as áreas da vulnerabilidade das pessoas. Se tem uma coisa que a gente não pode achar, que o diabo é burro, e que isso seria um equívoco. Se a gente sabe aonde o calo dói mais, adivinha onde ele vai tentar apertar ou fazer proposta? Lembra lá da ideia da tentação de Jesus no deserto? Por que ele ofereceu comida? 40 dias de jejum? Eu não ia oferecer uma viagem para as Bahamas, né? Daí a questão é que a ideia é de nós vamos ali, na área da vulnerabilidade. Certo aí? Daí entender então que o apóstolo João, na epístola dele, ele deixa bem claro. Se nós estamos debaixo de uma nova condição, a gente não vai viver patinando nos mesmos erros. E se há uma dificuldade, busque em Deus força e em pessoas sensatas que possam te ser amparo, ser ombro, para ajudar a fortalecer isso. Ok? A questão é perceber esforço de superar. Deus não quer, ele não botou uma faca no pescoço de ninguém e falou, se errar, está fora. Outro, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, ou seja, atitudes, mais parecidas. E isso aqui caminha muito próximo da ideia aí de misericórdia. A questão de se compadecer dos erros, das limitações, das fracas ações, das imperfeições dos demais. De achar que porque nesta área da minha vida eu sou muito forte, e às vezes um irmão ou uma irmã tem dificuldade com isso, que absurdo, como que a pessoa dessa, 20 anos na igreja ainda não superou isso? Ué, mas talvez ela já superou faz muito tempo aquilo que eu não superei. Mas a gente vai ficar de troca de espetada? E do mesmo jeito também, às vezes também tem aquela coisa, eu passo pano para o seu pecado, você passa pano para o meu. Ninguém fala do erro de ninguém, porque todo mundo é pecador. E aí fica bom para todo mundo e continua todo mundo pecando. Não, fica mal para todo mundo. Talvez não um com o outro, mas com Deus, que é o principal. Então, da ideia de que não é de novo ficar trocando cutucada, dizer, aponta meu erro que eu aponto o teu. Não é isso, mas é aquela questão de não haver um conformismo, de haver busca por melhoria. Ok? Da ideia de que, quando fala de prática de justiça, você se recorda de um outro texto que Jesus fala claramente, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, não é achar que eu sou alguém melhor, mas é alguém que busca ter atitudes melhores. Você ué, se o joio e o trigo não tem diferença nenhuma, então que grande diferença? A gente fala, é porque ele mudou a minha vida. Falo, não parece, eu continuo a mesma coisa de antes. Né? Outro, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bastante conhecido o texto também de 1 João 4, né? Lembra na continuidade do texto? Amados, não amemos apenas de palavra. Para de tanto blá blá blá, vamos demonstrar isso na forma de atitude. O que muda a vida dos outros é atitude, não é discurso. Então, na realidade, e 1 João 4,8, logo na sequência, porque Deus é amor, ok? Se nós somos filhos de Deus, e nós somos, então tenhamos atitudes compatíveis, condizentes, de acordo com aquilo que o nosso Pai é e nos chamou para ser também. Porque nisso consiste o amor, obedecer aos seus mandamentos. Você recorda desde outros textos? É melhor. Lembra lá da dura que Samuel deu em Saul? Mas eu peguei os bois lá, tal, cara de pau ainda, Era para sacrificar. Eu te pedi isso. Eu falei que era para você fazer isso. Eu falei, você vê lá o que você... Não, eu falei que era para você fazer tal coisa. Você fez? Não. Então, é melhor você obedecer do que sacrificar. Não tenta me ajudar. Faz só o que eu te pedi que tá bom. Deus não pediu ajuda ele nesse sentido. Deus falou assim, obedeça. Obedeça que tá bom demais. Só obedece. Ok? O que é nascido de Deus vence o mundo. O que se entende por vencer o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a partir do momento que eu entendo que a proposta de vida que Ele tem para mim e para você é diferente, e é uma situação bem melhor do que o que eu vivi até então, porque até então eu estava morto, e agora que Ele me trouxe de volta à vida, inclusive Ele coloca em mim e diz, viu como que você estava? Viu por que foi preciso tudo isso? Porque você não tinha nem consciência de que está morto. É como se olhasse um cadáver. Bom, um cadáver não tem consciência que é um cadáver.
Ou como se eu pegasse esse controle aqui. Esse controle não tem consciência que ele é um controle. Isso aqui não tem vida, isso aqui é inanimado. Como se eu pegasse, por exemplo, esse suporte, ele não tem consciência que esse suporte é um suporte. Ele não tem vida. Se eu estava morto, eu não tinha nem consciência que eu estava morto. Né? Ok? Outra coisa, né? 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Né? Ou seja, a ideia é aquilo que eu falei, de aprimoramento. Lembra de outro texto? Sede santos como ele é santo. Ok? Resultado da regeneração, né? Então, veja alguns que Paulo demonstra, né, naquilo que eu falei, sobre as facetas do fruto do Espírito. Né? A ideia de amor, gozo, que algumas traduções trazem como alegria, paz, paciência, amabilidade. Aqui é bem interessante que alguns falam sobre a ideia de longanimidade. Né? E algumas pessoas até aumentam a própria fala, longanimidade, que para muitas vezes não é tão bem compreendido. O que você deve ser longânimo? De conseguir ir mais longe, de saber suportar mais. Outra expressão que também é muito popular, que não tem nada de Jesus nela, diz assim, eu não tenho sangue de barata. Bom, primeiro falando como biólogo, eu sou biólogo, barata não tem sangue, é outra história. O que barata tem é hemolinfa, começa daí. Mas tá, beleza, vamos fazer de conta que for sangue. Querido, o que eu e você a gente tem que ter realmente, não é nem sangue de barata, mas também não adianta ser sangue de barata, ser sangue de serpente. O que eu e você a gente tem que ter é sangue de cordeiro na veia da gente. Essa história que não tem sangue de barata. Não é para ser sangue de barata, é para ser sangue do cordeiro na vida da gente. O que nos levou para o céu não foi sangue de barata, foi sangue do cordeiro. Daí essa história de que saber suportar mais, isso não significa ser trouxa, ser bobo, ser presa fácil. Jesus falava, né? Seja manso como a pomba e astuto como a serpente. Seja atento, busque ser esperto. Não no sentido negativo da expressão, mas alguém de visão. Agora, também não adianta, né? Lembra de outro texto, como Tessalonicenses? Dai lugar à ira. O que quer dizer isso? Deixe passar. Para tudo, não, bateu, levou. Comigo é assim, aquela coisa da época de Moisés, é lei de talhão, é olho por olho, dente por dente. Tem muito crente que fala que vive na graça, mas ainda vive na lei de Moisés. É bateu, levou. Aqui ele não deixa passar nada não, porque a gente é crente, mas não é besta. Mas já viu aquela expressão? Isso muitas das vezes é outra muleta para quê? Para gente que não suporta nada. Ninguém está falando que você tem que ser gato, sapato, ser capacho dos outros. Ninguém está falando isso. Agora tem cristão, cara, que se a pessoa olhar, afirma, responde, cara. E as atitudes dela são piores do que o outro. E aqui volta naquilo que eu falei, né, de não ser sangue barata. E vão usando essas coisas, sair da bênção, descer da cruz. Quer dizer, é um show de horror, com uma suposta pseudo-teologia atrelada no meio, onde lá no fundo tudo que a gente consegue ver são reações iguais ou piores do que do não crente. Ok? Quando a gente fala muito, perceba os dois, né? Sobre a capacidade de ir mais longe e ainda ter domínio próprio. Vocês conseguem ver que aqui muitas das vezes também existem pontos de vulnerabilidade? Tem gente que também não tem mansidão. Tem gente que não consegue amar o próximo. Tem gente que não consegue se controlar, porque domínio próprio, a ideia da temperança, que alguns textos falam isso, domínio próprio. E se a situação apertar você? Se eu colocar você debaixo de um pouquinho de pressão, como é que você reage? Como é que eu reajo? Se emocionalmente eu for espremido um pouco, como é que vão ser as reações? Já viram isso? De você, às vezes nem a pessoa não se reconhece direito debaixo de certos momentos de pressão, de angústia, etc, etc. Que a pessoa demonstra um lado que às vezes a gente não conhecia. Isso, muito disso passa sobre o quanto que isso aqui está na cruz, ou não. Ninguém falou que a gente tem que ser robótico. Deus não chamou a gente para ser autômato, para ser um bando de robozinho. Mas tem sentimento, tem personalidades. Agora, se a partir disso, para eu expressar a minha personalidade, nada dessas coisas estiver debaixo da cruz de Cristo, então quem fala mais alto sou eu. Então é o meu eu que vai na frente. Ok? Ou seja, quando a gente fala sobre o conjunto das expressões externas, isso daqui, basicamente, não é o que te fez regenerar. Você já estava regenerado. Agora, a questão é que isso nada mais é do que um reflexo de quem está vivendo debaixo de uma situação nova, diferente. Quando eu digo que eu sou, ou muito mais, eu demonstro por atitudes que agora eu sou alguém bem mais honesto, alguém que controla mais a minha língua, alguém que abriu mão de vícios que até então eu tinha, etc, etc. Lá no fundo, isso nada mais é do que o que se espera mesmo de alguém que supostamente, então, está vivendo debaixo de novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, se o novo não traz novidade, então é algo incoerente consigo próprio. É novo, mas não tem nada de novo.